Êxodo, capítulo 3. Nova Bíblia Viva. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então, disse consigo: vou lá ver de perto essa coisa espantosa. Por que o fogo não queima aquela sarça? Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos. E tenho visto que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles irão prestar culto a mim neste monte. Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem: qual o nome do seu Deus? O que vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Disse ainda: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vocês. Deus continuou a falar a Moisés: diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o nome do Eterno, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, continuou Deus, reúnam os líderes de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a mim. Ele me disse: acompanho o meu povo e vejo o que fizeram com ele no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que existe leite e mel em abundância. Os líderes de Israel aceitarão a sua palavra. Depois você irá com os líderes de Israel ao rei do Egito, e você dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, se encontrou conosco. Agora, pois, deixe-nos ir a uma distância de 3 dias para o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor,
nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser por uma poderosa mão que o force. Eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei os egípcios com todos os milagres que farei no meio deles. Só então ele os deixará ir. Quando isso acontecer, vou fazer com que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher israelita pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e de ouro, e roupas com as quais vestirão os seus filhos e suas filhas. E assim, vocês tomarão as riquezas dos egípcios. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.